Bom, existe um assunto que as pessoas estão começando a abordar atualmente, que é quais seriam os efeitos econômicos caso todos os empregos fossem substituídos por inteligências artificiais. E não só os empregos, mas todo o aparato tecnológico começasse a utilizar IA para fazer as coisas. Bom, a gente já sabe que grande parte da produção industrial é feita por máquinas e que já tem muita IA envolvida. Só que agora, com essa nova geração de IAs que estão começando a tomar o trabalho intelectual das pessoas, toda a cadeia produtiva vai ser transformada. E tem muita gente apontando que isso vai dar início para um período de deflação, que seria o contrário do período de inflação, por causa do avanço dessas inteligências artificiais. Bom, se inflação é uma coisa ruim, então deflação seria algo bom? Não necessariamente. Vamos comentar nesse vídeo sobre os efeitos da deflação em uma economia e como é que pode ficar esse cenário depois que as inteligências artificiais tomarem o controle. Então vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Bom, já tem aí algumas notícias de grandes jornais falando sobre esse assunto, sobre o efeito deflacionário das IAs e como isso pode afetar o mundo. Algumas reportagens aí chamando de Deflation Bomb, a bomba da deflação. E alguns artigos até indicando que isso pode causar problemas para os bancos centrais, de que os efeitos da IA podem realmente levar a uma onda de deflação. Bom, então assim, a gente sabe que inflação é uma coisa ruim, porque é o efeito do aumento de preços de produtos e serviços em uma economia. Se a gente pega aqui informações recentes, a gente consegue ver aqui nesse gráfico todo o comportamento da inflação no Brasil, desde 2016 até agora, em 2023. Então a gente teve um período ali de inflação alta em 2016, que depois caiu a partir de 2017. Teve um período de certa estabilidade na inflação entre 2018 e 2020, e depois, durante a pandemia e no pós-pandemia, houve um grande aumento da inflação, chegando no nível de 12,13% do IPCA em abril de 2022. E depois disso a inflação começou a cair novamente. E agora a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 3,99%. Bom, e os efeitos dessa inflação alta nesses últimos anos é evidente, né? O preço de veículos está num nível absurdo. As compras que você fazia no supermercado estão cada vez mais caras. Então, apesar ali da inflação ter caído nesses últimos meses e ter voltado ali para o patamar de mais ou menos 4%, os efeitos de a gente ter ficado vários meses com uma inflação alta são evidentes. Então, se inflação é uma coisa ruim, porque representa o aumento de preço das coisas, deflação, que é o contrário da inflação, representaria os preços caírem. Então, definitivamente representaria algo bom. Afinal, os preços estão caindo. Só que isso não necessariamente é verdade. Infelizmente, o Japão, por exemplo, nos anos 90 e até agora, mais recentemente, sofreu com o impacto da deflação na sua economia. Um breve resumo histórico aí do que aconteceu com o Japão nas últimas décadas, mas o Japão teve um grande crescimento econômico desde 1960 e no final dos anos 90, o país estava sofrendo uma bolha do preço de ativos. Nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente consegue ver o índice da bolsa Nikkei do Japão desde 1984 até agora em 2022. E a gente consegue ver ali que no final dos anos 80, o índice da bolsa estava crescendo absurdamente. E a partir de 1989, início dos anos 90, ocorreu o crash. E o mais curioso é que mesmo agora, em 2022, a ponta direita desse gráfico, a bolsa de valores do Japão nunca conseguiu voltar para o patamar que estava nos anos 80. E esse período dos anos 90, até agora, mais recentemente, é conhecido como as décadas perdidas, que tem durado aí os últimos 30 anos. Então, se a gente vê aqui o índice de inflação do Japão, a gente vê que nos anos 80 eles tinham uma inflação alta, mas que depois do crash de 1989 e início dos anos 90, eles começaram a ter uma taxa de inflação cada vez menor, sendo que em vários anos a inflação foi negativa, ou seja, ocorreu uma deflação. E isso, inclusive, levou à queda do preço de imóveis, por exemplo, de propriedades. A gente consegue ver claramente aqui que a partir dos anos 90, o preço dos imóveis ficou caindo todos os anos. E só começou a se recuperar aí mais recentemente. Só que no caso do Japão, essa deflação ocorreu por causa dessa crise financeira. O grande crescimento ali dos anos 80 gerou essa bolha financeira devido a toda a lógica de empréstimos dos bancos japoneses, que acabaram emprestando dinheiro para empresas e pessoas que não iriam conseguir honrar com as suas dívidas e, consequentemente, isso acabou gerando um crash. Só que esse crash que ocorreu na bolsa japonesa acabou levando à falência de diversas empresas. Um dado interessante, por exemplo, é que em 1989, quando a gente olhasse para 50 empresas com maior capitalização de mercado, 32 delas eram japonesas. E em 2018, apenas uma continuava no top 50, que é a Toyota. Então a gente pode dizer que essa crise que assolou o Japão destruiu um monte de empresas. Várias empresas grandes ali no final dos anos 80 nunca conseguiram se recuperar. Isso é uma coisa meio doida, né? Porque o Japão é um país super desenvolvido e mesmo assim sofreu com um crescimento aí nas últimas
últimas décadas. Então imagine se isso não tivesse acontecido. Se essa crise no final dos anos 80 tivesse sido evitada de alguma forma. O Japão estaria dominando o mundo. Os caras iam ter se tornado uma potência gigantesca. Então no fundo a deflação acaba sendo a representação de uma coisa por trás, que é o baixo crescimento econômico. Por mais que a queda do nível de preço seja boa para nós, para os consumidores, porque os carros vão ficar mais baratos, os produtos no supermercado vai ficar mais barato, mas no fundo isso é o sinal de uma economia que não está crescendo, de que a demanda dessa economia está encolhendo e o país não está crescendo. Mas claro que nesse contexto do Japão tem outras questões, como a própria baixa taxa de natalidade, a população está diminuindo, e até uma coisa meio cultural, de que as pessoas poupam dinheiro e não gastam com qualquer coisa. Tá, mas o que isso aqui afinal tem a ver com AI? O que isso aqui tem a ver com inteligência artificial? Bom, uma das questões principais do avanço da inteligência artificial é a substituição dos empregos. E principalmente a automatização de todas as coisas, né? De substituir engenheiros, médicos, economistas, enfim, por esses algoritmos que a gente vê que a cada dia se tornam melhores. E sem falar do mundo industrial, que obviamente já está muito automatizado atualmente, mas que agora a gente vai poder deixar isso ainda mais inteligente. E de certa forma toda a cadeia produtiva de uma empresa, seja a produção industrial ou a gestão da empresa ou o marketing, vai poder ter um elemento de IA ali otimizando esse negócio. Então, a partir do momento que IA for encaixada em todos esses aspectos econômicos e industriais do mundo, os preços vão começar a cair. Né? Porque agora o custo de você criar alguns produtos vai ser muito menor. Então as empresas que conseguirem implantar IA na sua linha produtiva vão, consequentemente, conseguir baixar os seus preços. Até para conseguirem ter uma vantagem com os seus concorrentes, que talvez se não utilizarem IA não vão conseguir baixar o preço do que estiverem produzindo. Então muita gente aponta que vai ocorrer uma abundância de produtos. Isso vai levar a uma diminuição do preço das coisas. Vai ser muito mais barato produzir um carro, vai ser muito mais barato produzir alimentos e todos os outros diversos serviços. Sei lá, por que tu vai pagar uma consulta num médico que cá entre nós custa caro, se agora existe uma inteligência artificial que vai conseguir fazer o diagnóstico médico para nós instantaneamente, cobrando centavos. Então, se de fato isso acontecer, as IAs realmente dominarem tudo, o nível de preço de todas as coisas, ou de grande parte das coisas, vai reduzir. E até muita gente aponta que essa é a salvação para a diminuição dos empregos, de que as IAs vão tomar o nosso lugar e vão nos substituir nos nossos trabalhos, mas como ao mesmo tempo vai ter um efeito de diminuição do nível de preço das coisas, isso iria se equalizar. Muita gente aponta isso também. Tá, mas afinal, isso vai ser bom, isso vai ser ruim? Qual que vai ser o impacto disso? Porque a gente viu que uma inflação alta é ruim, obviamente, e a gente viu que uma deflação em alguns contextos também é algo ruim, como aconteceu no Japão na década de 90, e perdura até hoje os efeitos disso. Bom, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver o preço de alguns segmentos aí na economia americana. Então a gente consegue ver que desde 1998, o custo das faculdades, de consultas médicas e de energia subiu bastante, enquanto o custo de computadores e de equipamentos eletrônicos, por exemplo, caiu nesses últimos anos. E o preço dessas coisas caíram porque se tornou mais fácil produzir elas, né? Muita automação foi implantada na produção de equipamentos eletrônicos. E qual desses segmentos que talvez a IA vai começar a resolver? Sim, exatamente. Talvez a IA consiga modificar as formas de ensino. Talvez a IA consiga substituir os médicos daqui a algum tempo. E talvez até a IA consiga otimizar o uso de energia, fazendo com que o custo disso para as pessoas também caia. Então pode ser que a gente esteja entrando em um período de abundância de produtos e serviços, de que a gente vai conseguir utilizar essas tecnologias para produzir cada vez mais coisas, fazendo com que a oferta de produtos e serviços cresça cada vez mais, levando a uma queda no nível de preço das coisas e, consequentemente, a uma deflação. Então, poxa, se um carro ano que vem vai estar mais barato do que esse ano, por que eu vou comprar ele esse ano? Se a viagem que eu ia fazer mês que vem para algum lugar vai ficar mais barata daqui 6 meses, por que eu vou viajar agora? Se a placa de vídeo nova, a RTX 4090 que eu pretendo comprar, vai ficar mais barata daqui a alguns meses, por que eu vou comprar ela agora se nem lançaram ainda o GTA 6? E por mais que isso seja bom para o consumidor, o fato de você postergar as suas compras pode levar a um período de baixo crescimento econômico. Porque se você não comprar o carro agora, bom, a montadora vai ter que diminuir a produção de carros. E diminuindo a produção de carros, eles vão precisar de menos insumos, que no final da ponta produtiva também vai ocorrer uma diminuição. Poxa, se eu não comprar minha placa de vídeo RTX 4090 agora, o Kabum não vai ter tanto lucro assim. E talvez tenha que diminuir a equipe deles. Então, por mais que a queda do nível de preços seja bom para o consumidor, uma economia que vivenciar isso por muito tempo, isso pode levar ao esfriamento dessa economia. As pessoas simplesmente deixam de consumir e as coisas vão se paralisando no decorrer do tempo. Então isso é uma coisa meio louca, porque é um avanço tecnológico que vai permitir que a gente consiga criar uma
coisa que vai trabalhar pra nós. E a gente não vai mais ter que fazer tarefas repetitivas e chatas. Pode ser que nos coloque numa posição de conforto, que a gente pode começar a postergar o nosso consumo e que esse efeito pode causar nossa própria destruição. A gente entrar numa espiral deflacionária onde ninguém quer consumir nada. E isso gerar uma crise cada vez maior que, sei lá, vai travar o avanço das inteligências artificiais. Então pode ser que o limite do avanço tecnológico das inteligências artificiais seja a própria limitação do funcionamento da economia mundial. E isso é definitivamente uma coisa muito louca.